Paz do Senhor Jesus. Amém. Que honra, que alegria, meus irmãos, poder estar essa manhã e podermos juntos abrir a palavra de Deus. Eu já vos convido a abrir comigo as suas Bíblias, no texto que já foi lido essa manhã, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, e nós vamos trabalhar desses versículos aqui a partir do verso 17. Lucas, capítulo de número 24, e nós estaremos focando alguns versículos aqui a partir do verso 17. Tem sido um tempo precioso estar aqui com os irmãos desde a última sexta, no encontro Igreja com a Cidade. Deus nos encorajou, nos abençoou de formas muito preciosas nesses dias. Eu tenho a alegria de servir ao Senhor com minha esposa, a irmã Adriele, e o nosso filho, Natan, missionáriozinho mais novo da nossa missão, que ontem aqui, durante o encontro Igreja com a Cidade, celebrou o seu mensário de 1 ano e 6 meses. Deus tem sido muito generoso conosco. Nós temos tido o privilégio de servir ao Senhor em 2 missões. A missão Aleph, que nasceu há cerca de 19 anos atrás, no bairro mais violento e empobrecido de Natal, chamado Felipe Camarão, buscando mobilizar o corpo de Cristo para transformar aquela região. E hoje, 19 anos depois, eu posso dizer que ainda temos muitos desafios, mas não é mais o bairro mais violento de Natal, não é mais o bairro mais empobrecido de Natal. Muitas coisas o Senhor tem feito ali através do seu povo, pela sua graça. De lá o Senhor nos deu o privilégio de iniciar um movimento que hoje já alcança líderes de cerca de 18 estados do Brasil, da Bolívia, e agora começamos a alcançar pastores e líderes também de Moçambique e Angola, pela graça do Senhor Jesus. Há 12 anos atrás, pouco mais de 12 anos atrás, eu e a minha noiva, hoje minha esposa, missionária Adriele, estávamos planejando o nosso casamento. E nós queríamos morar no bairro mais violento e empobrecido da cidade. Nós somos uma família missionária diferente, porque, pastor Antônio, nós não mudamos de cidade, não mudamos de povo, não fomos para uma etnia distante, não fomos para um povoado ribeirinho, não fomos para um povoado sertanejo, não cruzamos o oceano. Nós mudamos para o bairro mais violento, mais empobrecido, mais desafiador da nossa cidade. E fizemos isso intencionalmente. Eu lembro que eu coloquei um anúncio no Facebook, coisa moderna, não é? Fosse hoje, talvez eu colocasse no Instagram, dizendo assim: nós vamos casar, estamos procurando uma casa em Felipe Camarão. Felipe Camarão é aquele bairro da cidade. Aqui em Fortaleza me disseram que talvez esse bairro seja Pirambu. Não é? Talvez, não sei se é, mas é aquele bairro da cidade que quando você pega as notícias dos jornais que saem sobre ele, se você torcer assim, sai sangue. Se você colocasse 12 anos atrás no Google Imagens o nome Felipe Camarão Natal RN, o que ia aparecer eram corpos caídos no chão. E nós queríamos mudar para lá. Bairro que tem 18 favelas no seu entorno. E colocamos esse anúncio: se alguém conhecer uma casa em Felipe Camarão, olhem nas imediações, por favor, nos procure. Imediatamente um irmão nos procurou e disse: missionário, é uma casa na rua tal, lugar tal, e nós então fomos conhecer. Na época, minha esposa, minha noiva, futura esposa, trabalhava em uma clínica. Então, nós só podíamos ir na hora do almoço. E eu cheguei um pouco mais cedo, e quando eu desci ali, me aproximei, percebi que aquela casa estava a apenas uma casa de distância da principal boca de fumo da favela do Detran, uma das 18 comunidades ali nas cercanias de Felipe Camarão. E mais, naquele momento exato, estava iniciando uma operação policial. Quando a minha noiva chegou, ela já conheceu comigo a casa, ouvindo o barulho do helicóptero da polícia sobrevoando a casa. E nós então vimos a casa, era o nosso número, mas nós fechamos nosso coração e nós dissemos: não é essa casa não.
Porque toda comunidade, quem talvez more aqui em uma comunidade como a nossa, sabe disso, tem um centro que é mais urbanizado. É um lugar em que tem caixa eletrônicos, tem os mercados, tem as farmácias. Nós queríamos morar onde? Aonde? Nesse centro. Um lugar mais confortável, um lugar assim mais seguro. Que podíamos chegar facilmente nas comunidades e voltar. Mas a casa que nos foi apresentada era justamente dentro de uma das comunidades. E nosso coração se fechou e nós pensamos, não vai aparecer outra no centro, uma casa mais bem localizada, sabe? Mas as semanas foram se passando e parecia que todas as casas do mundo haviam sido alugadas. E aquela casa continuava lá com o nosso nome escrito. Até que nós entendemos uma coisa. A igreja precisa ir aonde ninguém quer ir. E nós decidimos então nos casar e fomos morar ali. Foi a nossa primeira casa como família missionária. Moramos ali por 2 anos, só nos mudamos porque afinal a casa foi vendida. Mas como foi precioso, acho que o Senhor queria nos dar uma experiência mais radical de entrada no campo missionário. Todos os dias encontrávamos cápsulas de bala no nosso quintal. Não há coisa pior para o missionário urbano do que lidar diariamente com a morte de adolescentes por arma de fogo. Do lado da sua casa. O olheiro do tráfico, já sabendo que eu era missionário, crente, quando eu chegava em casa, às vezes ele era a primeira pessoa que eu via, quase que ele me dava a paz do Senhor. Um dia um pastor foi me deixar em casa, nós não temos carro ainda hoje, não tínhamos à época, e após pregar, um pastor amigo querido foi nos deixar em casa, ficamos ali conversando à frente de casa, e eu vejo o olheiro da boca de fumo se levantando e começando a andar na nossa direção. Eu olhei para trás na rua, não tinha mais ninguém na rua, só a gente. Domingo 10 da noite. E aí ele vem andando na nossa direção, e ele bate assim na porta do carro, e o pastor desce o vidro, e ele diz, irmão, quase que ele dá a paz do Senhor, né? Quando os pastores vêm ali deixar, peça por favor para eles baixarem o vidro do carro e desligarem a luz, porque a gente sempre pensa quando você vai chegando, que é a polícia chegando. Então alguns pastores escaparam aí de serem alvejados a nos deixar em casa. Deus nos deu experiências extraordinárias. Depois, o Senhor nos levou para essa região central que nós queríamos morar. Hoje já moramos ali. Estamos num bairro, estamos ali trabalhando. Nosso filho está crescendo. Quando falta água no bairro, falta água na nossa casa. Quando, uma vez o tráfico, eu estava lendo o livro Igreja Centrada. Quantos já ouviram falar desse livro aqui? Igreja Centrada, é um livro maravilhoso. E eu estava lendo esse livro no ônibus, chegando a Felipe Camarão, e aí o motorista nos disse a todos que estavam ali, isso faz muitos anos, nos disse a todos que estavam ali naquele ônibus, olha, o tráfico fechou todas as entradas do bairro, e não tem como entrar no bairro, mas eu vou entrar. Motorista corajoso. Mas o seguinte, vocês todos vão se deitar no chão do ônibus, porque se eles metralharem o ônibus, ninguém se machuca. E assim fizemos. Eu peguei o meu livro, Igreja Centrada, pus meu peito, deitei no chão do ônibus, e o motorista avançou para dentro da comunidade. Graças a Deus foi respeitado, não fomos alvejados. Estou aqui contando a história pela graça do Senhor. Mas eu digo isso porque eu aprendi com Jesus que, diferente daquilo que o mundo nos ensina, nós não somos chamados a dar a volta por cima. Vivemos em um mundo que alardeia isso. Vamos dar a volta por cima. Mas Jesus me ensinou a dar a volta por baixo. E essa noite essa manhã eu quero olhar com você alguns versículos aqui. Sobre o Senhor Jesus como um modelo para a missão da igreja nos nossos dias. Lucas, preguei tanto em Atos esses dias. Lucas 24, versículo 17. Aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus já havia concluído o seu ministério terreno. O Senhor Jesus já havia
sido levado ao Calvário, em uma cruz sangrenta. Nesta cruz o Senhor Jesus já havia bradado: está consumado. E aqui, estes discípulos enlutados se encontram no caminho para Emaús. E enquanto caminham, aproxima-se deles um caminhante, um também viajante aparentemente. Eles não o percebem ainda, mas é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ressurreto se aproxima deles. Que bom saber que não importa para onde vamos, que não importa o estado do nosso coração, se alegre ou enlutado, Jesus está conosco no caminho. E o texto bíblico nos diz que o Senhor Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em obras, em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Aqui, estes discípulos ainda não sabem com quem estão falando. Mas à frente eles irão reconhecer o Senhor. O Senhor se fará reconhecer por eles. Mas esse discípulo chamado Cleopas, que só aparece mais 2 ou 3 vezes no Novo Testamento, faz um resumão sobre o impacto e a percepção que os discípulos tiveram a respeito da vida e ministério do Senhor Jesus. Depois de tudo o que Jesus disse, depois de tudo o que Jesus fez, como eles resumiram a vida e o ministério do Senhor Jesus. É muito importante compreender isso, porque esse é um testemunho, daqueles que andaram com o Senhor Jesus. E os discípulos fazem aqui, esse discípulo faz um resumão. E é muito importante, meus irmãos, que compreendamos, que aprendamos, porque só há uma maneira de fazer missão, é a partir do modelo de Jesus. O Senhor Jesus disse em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se a grande comissão de Lucas traz o conteúdo da pregação, uma mensagem de arrependimento para perdão de pecados, se a grande comissão de Mateus traz o método da missão, que é o discipulado, se a grande comissão de Atos traz a dimensão geográfica da grande comissão, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, se a grande comissão de Marcos traz o escopo da grande comissão a toda criatura, a grande comissão de João nos apresenta o modelo da missão, e o modelo da missão não é João, o modelo da missão não é Paulo, o modelo da missão não é Lucas, o modelo da missão é Cristo. O padrão de Deus é alto, o padrão de Deus é Cristo. A vida do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, até que será dia perfeito, a estatura do Senhor Jesus. Aprendei de mim, disse o Senhor.
Nós somos chamados a exalar o bom perfume de Cristo. Então precisamos entender como Jesus desenvolveu o seu ministério, como Jesus cumpriu a missão, a fim de que nós também possamos dizer ao final de nossos dias, assim como disse o nosso mestre: eu fiz aquilo que o Pai me mandou fazer. Como Jesus foi reconhecido? Cleópas afirma que o Senhor Jesus foi reconhecido como varão profeta, poderoso em palavras e obras. Algumas versões invertem aqui essa ordem, obras e palavras, palavras e obras. A ordem em si não é importante, o importante aqui é que elas vão juntas, palavras e obras. E não apenas diante de Deus, mas diante de todo o povo. Esse testemunho externo, esse testemunho público. A minha pergunta para você esta manhã é: como deve ser reconhecida a igreja? O corpo de Cristo na terra. Assim como o Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, nosso Mestre, devemos ser também como igreja reconhecidos como poderosos em obras e poderosos em palavras. Há um equilíbrio aqui. Tanto é que John Stott, movimento de Lausanne, sempre falaram das duas asas de um avião. A missão, meus irmãos, é como um avião, e esse avião tem duas asas. Uma asa se chama palavras, outra asa se chama obras. Evangelismo e ação social. Evangelismo, discipulado, plantio de igrejas, ação social, testemunho vivo, cuidado, serviço, justiça, misericórdia. Essas coisas caminham juntas. Não podemos separar o que Deus não separou. Quando olhamos para Jesus, nós o encontramos pregando, ensinando, curando, libertando. Nas palavras de Pedro, enquanto prega a família de Cornélio, ali em Atos 10, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, uma expressão trinitária. As três pessoas da Trindade estão nessa expressão. E Jesus, como Deus encarnado, foi por todas as partes fazendo o bem. Já imaginou se isso pudesse ser dito a respeito de nós? Assim como Deus ungiu, aí você põe o seu nome aí no seu lugar, no lugar. Você é um discípulo de Jesus, você é uma discípula de Jesus. Ungiu Leandro, ungiu Kevin, com o poder do Espírito Santo. E qual é a evidência disso? É que ele foi por todas as partes, fazendo o bem. Não é por acaso que, se nós estudarmos a história dos avivamentos, e eu tenho feito isso, eu tenho um livro chamado Avivamento Transformador. Infelizmente não pude trazer nenhum exemplar aqui, mas acho que ainda tem uns 3 ou 4 do livro Igreja Revitalizada. Você pode adquirir também, talvez ao final, ali com os irmãos. Porque é um livro que escrevi sobre a igreja. Se você estuda a história dos avivamentos, historicamente, todos eles levaram a igreja a se engajar com a transformação da sociedade. Uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que ama, é uma igreja que serve, mas é uma igreja que prega. Essas coisas não estão dissociadas. O testemunho da igreja, pregação do Evangelho, e boas obras, testemunho de transformação social, de compaixão e misericórdia, estão interrelacionadas. E o nosso modelo é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A igreja tem um modelo.
Nosso chamado é para ser parecidos com Jesus. Poderosos em obras. A minha pergunta essa manhã é: será que nós somos tão poderosos em obras como nós somos em palavras? Nós gostamos de pregar, de anunciar o Evangelho, devemos fazê-lo com amor, com entusiasmo, com compaixão, e mesmo, conforme as Escrituras, se possível, até de cima dos telhados. Mas será que nós temos um equilíbrio bíblico e saudável entre palavras e obras? Essa é uma pergunta importante, porque um testemunho de Jesus, esses dois aspectos da missão caminham juntos. Por vezes as obras chegam primeiro, por vezes a salvação chega primeiro. Jesus vai ao tanque de Betesda e ele encontra um paralítico há 38 anos e ele não prega o evangelho para o paralítico, ele apenas intervém em uma necessidade física daquele homem. Aliás, precisamos olhar, meus irmãos, essa dimensão física e social dos milagres do Senhor Jesus. Movido por compaixão, sabemos que os milagres do Senhor Jesus apontam sim para o reino de Deus, apontam sim para a volta de Jesus e o seu senhorio, mas nós também precisamos enxergar a dimensão física e social desses milagres. Quando Jesus cura um paralítico, quando Jesus transforma um homem que estava tomado de demônios, que havia perdido a sua individualidade, que estava nos cemitérios, e agora esse homem é transformado, é liberto, e agora ele está sentado e falando. Quando Jesus, a caminho da cruz, decide passar por Samaria, um território que os judeus ignoravam, para que ali encontrasse 10 homens leprosos e pudesse intervir em sua enfermidade e libertá-los daquela enfermidade. O Senhor Jesus está, meus irmãos, intervindo em uma situação física e social. Porque lembremos, o leproso tem que morar fora da cidade. O leproso, ele perde o seu nome, a sua identidade. O leproso não pode trabalhar, não pode entrar no templo, não pode conviver com a sua família. Quando Jesus cura um leproso, ele agora pode voltar para a sua família, pode beijar sua esposa, beijar os seus filhos, voltar a trabalhar, entrar no templo, ser chamado pelo nome. Jesus está restaurando a dignidade daquele homem. O nosso irmão Lucas me mostrou ontem a foto de uma criança, filha de uma mãe com HIV aqui no centro de Fortaleza, que foi amparada por meio dessa igreja e por meio da sua própria família. Ele levou esse menino, Mateus, se eu não me engano, para a sua casa, cuidou desse menino. A mãe dessa criança tinha 24 quilos, ela não conseguia se sustentar em pé. Para que ela pudesse ser internada e tratada, Lucas levou a criança para sua casa, cuidou dessa criança, amou essa criança, amparou essa família. E hoje, a mãe do Lucas tem 50 e tantos quilos. Lucas não, do Mateus, né? São tudo evangelista. Tem 54 quilos, o Mateus está sendo cuidado por essa igreja. A mãe, depois Lucas me corrige se eu estiver errado no meu testemunho. Testemunho dele, na verdade. Aquela mulher encontrou Jesus. Aquela criança foi transformada, aquela mulher foi transformada, aquela família foi transformada. Meus irmãos, eu penso que é exatamente esse tipo de transformação que Jesus está fazendo quando Ele cura uma pessoa leprosa. Ele está transformando aquela vida. Lembremos que depois o Senhor Jesus dá um jeito de se encontrar com um paralítico curado, para falar do discipulado, para trazer a ele a responsabilidade com o discipulado. Mas também há a situação do paralítico que é descido pelos 4 amigos. E havia uma multidão ali com Jesus. Não havia como entrar. Essa semana passada contei essa história para o Natan.
dos 4 amigos que desceram paralítico. E Jesus olha para aquele homem com um problema social e físico, a paralisia, mas o que ele fala? Perdoados estão os teus pecados. Naquele caso, primeiro chegou a salvação. Mas depois Jesus diz: agora, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Jesus intervém também na necessidade física e social. Mas se você estudar o ministério do Senhor Jesus, você perceberá essa integração entre evangelismo e transformação social, entre palavras e obras. Por isso que o evangelista John Wesley, que nós pentecostais tanto amamos, dizia que não existe santidade pessoal sem santidade social. Devemos pregar o Evangelho e devemos fazer boas obras de uma forma integrada para a glória de Jesus. A compaixão da igreja flui em palavras e obras. Nós somos a boca, nós somos os pés e nós somos as mãos de Jesus para o mundo que sofre. Nós temos uma mensagem poderosa para proclamar de salvação. E nós temos uma vida de serviço, compaixão e transformação para viver para a glória de Jesus. É isso que nós vemos, meus irmãos, na história da igreja primitiva. Muito cedo essa compaixão que é vista entre os crentes se espalhou para os de fora. Nós acabamos de passar por uma pandemia. E a igreja primitiva lidou com uma pandemia ainda nos seus primeiros anos. Uma pandemia que durou 100 anos. Houveram gerações de pastores, gerações de crentes que só souberam o que é essa igreja em tempo de pandemia. 100 anos. Nós tivemos uma que não durou 3. Mas a igreja primitiva enfrentou uma pandemia que durou 100 anos. Na época, se atribuía a enfermidade ao fato de que as cidades tinham um ar poluído. E assim aqueles que tinham um pouco mais de poder aquisitivo saíam da cidade e iam para as montanhas. Quem ficava na cidade? Os mais pobres dentre os pobres. O Império Romano não conhecia a compaixão como uma força. Ele conhecia a compaixão como uma fraqueza. Veja quem é o herói do Império Romano, o gladiador romano. É impensável que um gladiador romano seja piedoso com o seu algoz. A igreja do Senhor Jesus, enquanto as famílias abandonavam os enfermos. Se o filho era enfermo, os pais abandonavam. Se o irmão ficava enfermo, os outros irmãos abandonavam. A família abandonava. Sabe quem acolhia? Quem acolhia? Quem? A igreja. Acolhia, levava para sua casa. Ainda hoje o trabalho de um enfermeiro, de uma enfermeira, em grande parte é manter o paciente aquecido, manter o paciente hidratado, manter o paciente alimentado. Era isso que a igreja primitiva fazia. E se 4 pessoas contraíam aquela enfermidade, 2 morriam, mas 2 ficavam vivas, pelo cuidado e amor da igreja, elas diziam que Deus é esse que entregou o seu próprio filho para me salvar. Que Deus é esse cujo povo não considerou a vida por preciosa para cuidar de mim. Eu quero servir a esse Deus. Foi assim que a igreja primitiva cresceu, irmãos. Compaixão e misericórdia. No final da pandemia, quando a pandemia começou, a igreja era um traço percentualmente da população do Império Romano. Quando a pandemia terminou,
A igreja era 65% do Império Romano. Foi uma revolução do amor, foi uma revolução do serviço, da compaixão, da misericórdia, da pregação do Evangelho. Em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Uma das músicas que eu gosto muito de lembrar quando penso sobre esse texto é a canção Corpo de Cristo, do Ministério de Louvor Diante do Trono. Abre aspas. Corpo de Cristo, onde estão os braços estendidos? Onde estão os corações movidos por compaixão? Assim como ele foi. Eu quero ver a tua fé em obras. Me mostre, por favor, onde estão os seus frutos, e eu os comerei. Quero ver o teu amor tão cantado, teu discurso encantador sendo encarnado. Cristo em vós. Porque Cristo em vós, igreja, é a esperança de fortaleza. Um pastor amigo estava consertando o telhado do templo. Pastor, todo pastor é meio pedreiro, é meio marceneiro, é meio eletricista, é meio encanador. É verdade, pastor Antônio? Todo pastor tem um pouquinho disso. Os pastores queridos que tive a honra de conviver, um plantador de igrejas, ali com mais de 70 anos, eu encontrava às vezes em cima do teto, resolvendo alguma coisa. Esse colega pastor estava em cima do teto da igreja, consertando um buraco. E essa igreja, meus irmãos, tinha vários ministérios. Ela tinha 3 ministérios de louvor, 3 ministérios de coreografia. Ela tinha 3 ministérios de cantina que se revezavam para servir o lanche ali ao final do culto. E na segunda noite era o momento em que esses ministérios se reuniam. O louvor se reunia para discutir qual seria o repertório. Os irmãos da cantina se reuniam para discutir qual seria o lanche. Aleluia. Sempre tem café com bolo. Eu amo café com bolo. Como o bolo e tomo café profissionalmente 24 horas por dia. É só me convidar. E aí, pastor Antônio ontem me chamou, tomei café e comi bolo. Não foi, pastor Antônio? E aí ele estava consertando aquele buraco, olhou pelo buraco, viu o louvor ensaiando, viu o pessoal da cantina reunido e os outros ministérios reunidos. Aí olhou para o céu e disse: Senhor, que coisa linda! O teu povo ensaiando para trabalhar para ti. Quando ele disse isso, Deus falou com ele. E disse para ele: quem disse que vocês estão me servindo? Vocês criaram self-service. Vocês servem a vocês mesmos. E ele pensou, realmente, para quem o louvor ia ministrar? Quem ia comer a comida da cantina? Quem iam ser as crianças que iam ser cuidadas? Só crianças da igreja, pessoas crentes. Aquela igreja virou um fim em si mesmo, havia esquecido a sua missão. E eles olharam ao seu redor e eles fizeram uma pergunta: se a nossa igreja desaparecesse do bairro em que ela está presente, as pessoas sentiriam sua falta? Eles chegaram à conclusão que não. Eu fico muito feliz e tranquilo de falar isso aqui, porque eu sei que se essa igreja desaparecesse do centro, o centro sentiria muita falta dela. Porque ela é uma luz que brilha perto e uma luz que brilha longe. Mas aquela igreja que eu menciono na história chegou à conclusão terrível de que não. Se eles saíssem do bairro, o bairro sequer notaria a ausência deles. Eles olharam ao seu redor. Perceberam que haviam muitas crianças em situação vulnerável ao redor da igreja. Porque, meus irmãos, para se envolver na missão é muito fácil. É só olhar ao nosso redor. Quais são as oportunidades que Deus está colocando aqui ao nosso redor?
É só ir até elas. É só abraçá-las. Ao invés de fazer como o sacerdote e o levita que passaram e foram embora ao seu caminho, é fazer como o samaritano que desceu do cavalo, mudou sua agenda e se envolveu com uma oportunidade de serviço que estava diante dele. Quando você vier para o culto, venha com os olhos abertos. Deus, que oportunidades o Senhor preparou para mim hoje, aqui ao redor da nossa igreja. Eles viram crianças em situação de vulnerabilidade. Então eles decidiram fazer uma espécie de escala. Qual é o irmão que tem a terça? Esse irmão tem a terça. Qual é o irmão que tem a quarta? Esse irmão tem a quarta. Qual é o irmão que tem a quinta? Esse irmão tem a quinta. Qual é o irmão que tem a segunda? Esse irmão tem a segunda. Montaram uma escala para fazer reforço escolar com 30 crianças ao redor da igreja. Meus irmãos, esses queridos, amados irmãos, não tinham sequer uma cozinha. As irmãs preparavam o lanche, e o lanche era simples: biscoito, creme cracker com pó da morte. Pó da morte é aquele que suco, que é 50 centavos e faz 2 litros. Que suco com biscoito, creme cracker. E eles não tinham sequer bandejas para servir as crianças. Eles serviam as crianças em tampas de panela. Sabe por quê? Tudo que a igreja precisa para servir o seu bairro já está assentado nos bancos da sua igreja local. Começa com o que a gente tem. Missão começa onde você está e termina aonde você é levado por Deus. Missão começa onde você está e termina onde Deus quer. Hoje essa igreja, vários anos depois, trabalha com 1.300 crianças no seu bairro. Tem 50 pessoas em tempo integral no projeto social. Quando as crianças vão chegando assim na adolescência, o evangelho que já vem lhe sendo apresentado desde a infância começa a impactar ainda mais profundamente o seu coração. E normalmente aquelas crianças vão aceitando Jesus na sua adolescência e vão sendo inseridas em pequenos grupos e discipulado. Aquela igreja hoje está sonhando em impactar todas as esferas ao seu redor, todas as áreas da sua comunidade. Se ela saísse hoje daquela comunidade, ela faria muita falta. Mas missão, meus irmãos, começa aonde você está e termina aonde Deus quer. Tem um colega missionário, estava sendo treinado no seminário ali em Recife, e sua esposa é enfermeira, eles queriam ir para a África, e aquele missionário disse: não, vamos ficar mais um ano. Terminou o seminário teológico, mas ela tinha mais um ano de enfermagem. Então eles continuaram morando no seminário. Ela estudou enfermagem 1 ano, só depois eles foram para a África. E nesse ano que ele ficou morando no seminário, ele fez o quê? Ele olhou ao seu redor e ele viu que ao redor do seminário havia uma grande população de rua. E ele começou um projeto com a população de rua. E ele foi procurar um seminarista e disse: meu irmão, olha, nós estamos começando um projeto com a população de rua. Rapaz, vem participar com a gente. Vai ser tão bom. Vamos testemunhar do amor de Jesus. Vamos cuidar dessas pessoas. E aí aquele irmão disse: oh, querido, que projeto bonito, mas não é para mim. Porque o meu chamado é para a Índia, glória a Deus. Eu não tenho assim muito interesse por população de rua, mas você vai ver. Quando eu chegar na Índia, eu vou fazer, eu vou acontecer na Índia. Final da história. Nunca terminou o seminário, nunca pisou no campo missionário, nunca foi para a Índia. Porque quem não é bênção perto, não pode ser bênção longe.
Se você tem um chamado missionário, comece com a população venezuelana do centro da cidade. Eu creio que todo crente tem um chamado missionário. Uma das histórias que eu mais gosto é da missionária Sophia Miller. Ela veio dos Estados Unidos para o Brasil, trabalhou muito tempo na floresta amazônica. Ela trabalhava evangelizando durante o dia. E de madrugada, pastor Antônio, ela ia de barco para outra aldeia para evangelizar no outro dia. E aí, enquanto ela ia traduzindo a Bíblia com a lamparina de madrugada. Amigo meu, o missionário Ronaldo Lidori, perguntou para os indígenas que trabalharam com ela, como era trabalhar com a Sophia Miller. Eles disseram, era horrível, porque ela fazia eles trabalharem de noite, levando ela de uma tribo para outra. E índio odeia trabalhar de noite. Ela fez um trabalho extraordinário na floresta amazônica. Voltou para a sua nação, para os Estados Unidos. E um repórter foi entrevistá-la e disse, irmã Sofia, como foi o seu chamado? A irmã estava aqui, do nada escutou uma voz dizendo, eis que eu te envio, minha serva. Pousou um passarinho na janela e Deus usou o passarinho para falar com a irmã. Eu conheço uma história assim. Ela disse, não. Eu nunca tive um chamado. Eu apenas li uma ordem e a obedeci. Mas nós também somos chamados a ser poderosos em palavras. Enquanto nós servimos como poderosos em obras, que nós nos mantenhamos poderosos em palavras. Porque o Evangelho é uma mensagem que deve ser encarnada por meio do nosso testemunho em boas obras, mas que deve ser anunciada. Temos que voltar a cantar aquele antigo hino. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu e ocupado, sim, na vinha do Senhor. Tem uma linda vinha do Senhor aqui ao redor da igreja. Precisamos nos manter poderosos em obras. Dr. René Padilha, um dos meus mentores, pregou no primeiro congresso de evangelização mundial de Lausanne, organizado por Billy Graham. Foi chamado uma vez para uma igreja no centro de Buenos Aires, que tinha lindos projetos sociais mantidos pela Europa, mas que estava morrendo. E com a morte daquela igreja, corria o perigo de morrerem também os lindos projetos sociais que ela desenvolvia. E perguntaram a ele, Dr. René Padilha, o que o senhor nos recomenda? Que nós devemos fazer? E o René Padilha olhou para aquela igreja, e a recomendação que ele lhes deu foi, preguem o Evangelho. Enquanto vocês servem a comunidade, preguem o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Sabe por que nós servimos a comunidade? Porque o Evangelho alcançou o nosso coração. Nós rendemos a nossa vida a Cristo. Nossa vida foi transformada. E agora nós somos servos. Pregue o Evangelho. Devemos nos manter poderosos em obras. Por isso que um mentor querido meu, ele diz que crente bom é igual a fio desencapado, encostou, leva choque. Cadê os fios desencapados de Jesus aqui nessa igreja? Aonde estão os fios desencapados de Jesus? Chegou perto de você, na fila do banco, vai ouvir o Evangelho. Sentou do seu lado no Uber, vai ouvir o Evangelho. Encostou em você, na escola do seu filho, vai ouvir o Evangelho. Encontrou você no meio da rua, começou a conversar sobre algum assunto, vai ouvir o Evangelho. Crente precisa ser igual a fio desencapado, encostou em nós, vai ouvir o Evangelho. Um missionário foi enviado para um país de fala hispana. Ele estava lá pelo 3º e 4º dia, pastor Antônio.
E ele entra em um trem, ainda aprendendo. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. O básico do espanhol. E aí entra, logo depois dele, naquele trem, um rapaz e se senta na frente dele. Quando o trem começa a andar, o Espírito Santo começa a gritar no coração daquele missionário: prega o evangelho para esse cara agora! E ele: Senhor Jesus, veja bem, aleluia, eu estou aqui há poucos dias, agora que eu sei dar buenos dias, buenas tardes e buenas noches, não sei o que dizer para esse homem. E o Espírito Santo fala: Jesus te ama em espanhol, é igual que em português, prega o evangelho para esse cara agora! Veja bem, Senhor Jesus, aleluia, eu não conheço a cultura, não sei como vão me abordar. Como esse homem vai entender caso eu o aborde? Mais uma vez o Espírito Santo grita no coração dele: prega o evangelho para esse cara agora! E o Espírito Santo estava lá pela 7ª, 8ª chamada. E ele na 7ª, 8ª desculpa. O camarada se levanta, abre a porta do trem, se joga e se mata. Esse missionário tem uma crise, volta para o Brasil, desiste do campo missionário. Deus o restaura. Hoje ele é pastor de uma igreja, mas ele gosta de dizer assim: eu gosto de me lembrar daquele dia, porque é um dia em que Deus me deu uma oportunidade muito clara. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, mas o meu coração se fechou e eu disse não. Quantas vezes, talvez você não teve uma experiência tão dramática de ver alguém se levantando na sua frente, se jogando e se matando. Mas quantas vezes Deus colocou uma pessoa do seu lado e você entendia no seu coração que aquela era uma oportunidade para anunciar as boas novas do Evangelho, mas você fechou a sua boca, você fechou o seu coração e a oportunidade passou. Por muitos anos, eu convivi com um casal que vivia ao lado da casa da minha mãe. Muitas vezes vimos casos de violência doméstica naquela casa, tentamos ajudar de alguma forma, eu era muito pequeno ainda. Mas aquele casal cresceu, a esposa faleceu, o homem foi corroendo de remorso, corroendo de remorso, correndo de remorso. Algumas vezes eu tentei partilhar o evangelho com ele, a doença foi tomando conta do seu corpo, ele foi sendo tomado pela depressão. Mas eu estava tão ocupado, estava tão atarefado, que poucas vezes eu tinha a chance de sentar com ele e falar de Jesus com ele. Mas um dia eu cheguei à casa da minha mãe, eu recebi a notícia: filho, ele foi encontrado morto ontem à noite. Naquele dia eu tomei uma decisão: eu nunca mais vou deixar passar uma oportunidade de falar de Jesus e estender a mão para alguém que o Senhor coloque do meu lado. Essa pode ser uma decisão que você pode tomar também essa manhã. Uma igreja atenta a todas as oportunidades de ser sal e luz. Dando comida para uma criança, acolhendo uma família venezuelana, dando um abraço e anunciando as boas novas de Jesus. O que torna a nossa ação social única é que nós temos, meus irmãos, não apenas uma intervenção que pode curar a vulnerabilidade, a situação de rua, que pode gerar oportunidades educacionais, que pode fazer uma família poder ser reestruturada economicamente. Nós temos algo ainda mais poderoso. À medida que promovemos tudo isso, por compaixão, misericórdia, e saber que o Evangelho alcança o homem hoje, e que Deus, meus irmãos, não nos chamou para ganhar almas. Nós dissemos isso muito no encontro, porque alma sem corpo é fantasma, e corpo sem alma é cadáver. Não sei você, eu não trabalho nem com alma, nem com fantasma e nem com cadáver. Eu trabalho com pessoas que sentem frio, que sentem fome, que sentem sede, que precisam de um abrigo, que precisam de apoio educacional.
mas também precisam de salvação eterna. É o evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Em Mateus 25, o Senhor Jesus disse que vai dizer à sua igreja, no final daquele grande dia, Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estive preso e vocês me foram me ver. E a igreja, nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, quando foi que o Senhor esteve nu? Quando foi que o Senhor esteve preso? Quando foi que o Senhor teve fome? Quando foi que o Senhor teve sede? E o Senhor vai dizer: quando você deu roupas, quando você deu alimento àquela família de refugiados venezuelanos, quando você abrigou aquela criança vulnerável do centro, quando você abraçou aquela pessoa em situação de rua, era a mim que você estava servindo. O que nós fazemos por causa de Jesus, e nós fazemos para a glória de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus aqui também é chamado de profeta. E não apenas profeta de palavra, mas profeta de obras. Se há uma palavra que é profética, que sinaliza a vontade de Deus, também há uma obra que é profética, há um agir que é transformador. Uma igreja profética é uma igreja, meus irmãos, capaz de anunciar e de trabalhar para que a vontade de Deus seja feita ao nosso redor, como ela é feita no céu. Quando o pastor Antônio olha ao redor dessa igreja, e ele diz: nós vamos permanecer aqui, e nós vamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para curar e transformar esse lugar, e ao nosso redor florescerá um jardim. Esta é uma intenção profética. Que Deus nos dê essa coragem profética. Eu quero essa manhã orar por você. Se há algo lindo em servirmos a Jesus, é que não apenas o Senhor Jesus nos chama e nos salva para estarmos com Ele eternamente, o que já é uma bênção extraordinária, maravilhosa. Mas o Senhor Jesus também nos salva para participarmos da sua missão. A missão, meus irmãos, é de Deus, e Ele está chamando o seu povo para participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Por isso que é chamado missionário. Deus já está em missão, e Ele está chamando a gente. E Deus o faz não apenas por meio de pastores e pregadores e missionários, mas Ele faz por meio de professoras, donas de casa, estudantes, pedreiros, advogados, farmacêuticos, enfermeiras, médicos, comerciantes, empreendedores. Somente 1% da igreja é missionário ou pastor de tempo integral. 99% da igreja está espalhada pela cidade, as mais diversas áreas. Não é 1% da igreja que vai cumprir a grande comissão. É 100% da igreja que vai poder cumprir a grande comissão. É tarefa sua. Não é 1% da igreja que vai fazer do centro um jardim para a glória de Deus. É 100%. E eu oro por um movimento nessa igreja. Entre a juventude, entre as senhoras, entre os varões, entre as famílias, entre os profissionais, de pequenas iniciativas, um a um, que produzam transformação. Sexta-feira eu encerrei com esse testemunho, eu quero compartilhar, porque a maioria dos irmãos não escutaram. Com isso eu encerro.
um dos obreiros que nós treinamos, aproximou-se do bairro mais violento e empobrecido de Natal hoje, que se chama Nossa Senhora da Apresentação. Ali ele encontrou 2 meninos. Ambos eram órfãos do crack. Perderam seu pai e sua mãe para o crack. A mãe colocou um cachimbo de crack na boca do menino com 6 meses de idade. Quando ele tinha mais ou menos 8, 10 anos, a professora perguntou: Thalisson, o que você quer ser quando crescer? E o Thalisson falou: fácil. Quando eu crescer, eu vou ser traficante. Mas aquele pastor se aproximou com sua filha, todo domingo pela manhã, levando quissuque e bolo, reforço escolar, histórias bíblicas, canções bíblicas. No final sempre tem aquele momento em que o Thalisson perguntava: semana que vem eu posso chamar um coleguinha? O que a gente responde? O que a gente responde? Claro! Aí na semana que vem era tão bom, aí vinha outro coleguinha, aí dizia assim: semana que vem eu posso chamar outro coleguinha? O que a gente responde? E daqui a pouco tinha 100 coleguinhas tentando se juntar naquele casebrezinho. E eles perceberam que Deus estava fazendo alguma coisa. E então eles alugaram um prédio ao lado, uma casa. Nasceu um projeto missionário. Chegou os irmãos e irmãs que eram pedagogos e pedagogas. Quem é pedagogo e pedagoga aqui? Levanta a mão. Gente da área de educação, professor e professora. Mantém a mão levantada, olha aí. Glória a Deus. Mantém a mão levantada, irmão. Olha aí, pastor Antônio, quantos obreiros. Aleluia. Chegou o pessoal que sabia um esporte, uma arte marcial. Quem sabe qualquer esporte aqui, qualquer esporte, levanta a mão. Olha aí os obreiros, pastor Antônio. Chegou o pessoal que conhecia música. Quem sabe tocar qualquer tipo de instrumento musical aqui. Olha aí os obreiros, pastor Antônio. Chegou os irmãos que tinham experiência com cultura, arte. Eles eram da área circense. Começaram oficinas. Quem aqui tem alguma área cultural? Chegou os irmãos que podiam doar e ofertar em uma brinquedoteca. Quem pode ofertar aqui qualquer coisa que seja? Aleluia. Eu estive lá. Eu olhei nos olhinhos do Thalisson. Eu perguntei para ele: cara, o que você quer ser quando crescer? Ele deu um sorriso gigantesco e disse: fácil. Quando eu crescer, eu quero ser pastor e professor. É assim. É crente a crente, é vida a vida. É Thalisson a Thalisson. É assim que o centro vai se tornar um jardim. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz e a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Deus, meus irmãos, sensibilidade para perceber as oportunidades que o Senhor está dando. Às vezes, Senhor, disfarçada de sujeira, disfarçada de vulnerabilidade. Mesmo, Senhor, às vezes, de alguma resistência. Mas ali está uma vida preciosa, ou muitas vidas preciosas, como Thalisson, que necessitam do toque compassivo, do serviço misericordioso, do amor em ação, da pregação corajosa, do engajamento do Teu povo. Leva-nos para uma semana assim, como povo missionário do Senhor, a fim de que vejam as boas obras do Teu povo e glorifiquem a Ti. É em Teu nome, Jesus, que oramos.